Por que motivo o próprio diabo quis tomar posse do corpo de Moisés, chegando ao ponto de disputar com o arcanjo Miguel? No livro de Judas, capítulo 1, a Bíblia revela um confronto espiritual de altíssima intensidade. Esse embate foi tão sério que exigiu a intervenção direta de Miguel, o arcanjo, que enfrentou Satanás pelo corpo daquele que foi o grande libertador de Israel. Mas o que havia de tão especial no corpo de Moisés? Quais eram, de fato, as intenções ocultas do inimigo? Neste estudo profundo e esclarecedor, vamos explorar um dos episódios mais enigmáticos das Escrituras e descobrir verdades poderosas que certamente mudarão a maneira como você enxerga as batalhas espirituais e o cuidado de Deus com aqueles que Ele escolhe e envia. Quem foi Moisés e por que o seu corpo teria tamanha importância? Moisés era filho de Amrão e Joquebede, pertencentes à tribo de Levi. Ele nasceu em um período extremamente difícil para os israelitas, quando estavam sendo cruelmente subjugados no Egito. Conforme relatado em Êxodo capítulo 2, sua mãe o manteve escondido por 3 meses, até colocá-lo em um cesto no rio Nilo. Foi assim que ele foi descoberto pela filha do faraó e passou a ser criado no palácio egípcio como se fosse da realeza. A trajetória de Moisés é dividida claramente em 3 fases de 40 anos cada. Na primeira etapa de sua vida, ele cresceu como um príncipe do Egito, recebendo melhor educação disponível. Atos 7:22 declara que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, sendo poderoso tanto em palavras quanto em ações. No segundo período, após matar um egípcio e fugir do Egito, ele se refugiou em Midian, onde passou a viver como pastor no deserto. Nesse tempo de isolamento e silêncio, Deus começou a prepará-lo. Foi ali que conheceu sua esposa Zípora e seu sogro Jetro. Este último, inclusive, lhe ofereceu conselhos valiosos sobre liderança. A terceira fase de sua vida corresponde à missão mais conhecida: liderar o povo de Israel rumo à liberdade, guiando-os pelo deserto. A relevância de Moisés dentro da narrativa bíblica é única. Ele foi o grande libertador levantado por Deus para tirar os israelitas da escravidão do Egito, realizando sinais e maravilhas extraordinárias. Em Deuteronômio 34:10 está escrito: nunca mais levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. O texto continua exaltando os feitos milagrosos realizados por meio dele diante do faraó, de seus oficiais e de toda a terra egípcia. O próprio Deus reconheceu o caráter singular de Moisés, como vemos em Números 12:6-8. Ali, o Senhor declara: se entre vocês houver um profeta, eu, o Senhor, me revelo a ele em visões e falo com ele em sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Moisés foi o mediador da aliança do Sinai. Foi ele quem recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos, além de toda a lei que serviria de base para a formação da nação de Israel. Ele também é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, estabelecendo as bases da revelação divina escrita. Moisés intercedeu inúmeras vezes pelo povo de Israel diante de Deus, salvando a nação em momentos críticos, como no episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32, e durante a rebelião de Corá, Números 16. A intimidade que ele tinha com Deus era algo sem precedentes. Êxodo 33:11 nos mostra essa proximidade ao afirmar que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Essa intimidade era tão profunda que se manifestava fisicamente. Após estar na presença de Deus, o rosto de Moisés resplandecia. Êxodo 34:29-35. O poder que operava por meio de Moisés era notável. Deus realizou através dele milagres incríveis. Enviou as 10 pragas ao Egito, dividiu o Mar Vermelho, providenciou maná e água no deserto e realizou muitos outros feitos. O próprio cajado de Moisés se tornou um símbolo do poder divino, transformando-se em serpente, abrindo o mar e sendo instrumento em diversos prodígios. Moisés, aquele que fez a água brotar da rocha, atuou como legislador, sacerdote, mesmo antes da ordenação oficial de Arão, profeta, historiador e também como comandante militar. Ele exerceu funções que, normalmente, estariam distribuídas entre diversas pessoas. Sua vida, que se estendeu por 120 anos, conforme está registrado em Deuteronômio 34:7, terminou de forma extraordinária.
Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. A singularidade de Moisés também é ressaltada na promessa feita por Deus em Deuteronômio 18:15, onde ele declara que levantaria um profeta semelhante a Moisés, profecia que teria seu cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Essa comparação entre Moisés e Cristo é reconhecida no Novo Testamento, especialmente em Hebreus 3:1-6, onde os dois são colocados lado a lado. Cristo, entretanto, é apresentado como superior, sendo o filho sobre a casa de Deus, enquanto Moisés é descrito como servo fiel nela. Tudo isso ajuda a entender porque o corpo de Moisés possuía um imenso valor simbólico e espiritual. Ele havia sido o meio por onde Deus revelou seu poder de maneira grandiosa, servindo como um verdadeiro santuário da glória divina e como um instrumento essencial na libertação do povo de Israel. O corpo de Moisés se tornava, assim, um símbolo palpável dos grandes feitos de Deus na história da nação. Para o inimigo, aquele que constantemente tenta usurpar a glória divina e desviar a adoração para si, ter posse dos restos mortais de um servo tão proeminente como Moisés poderia ser uma chance de deturpar seu legado espiritual e influenciar negativamente a memória que o povo de Israel guardava dele. A narrativa da morte de Moisés, relatada em Deuteronômio 34, é um dos episódios mais misteriosos das Escrituras. Após 4 décadas liderando o povo no deserto em fidelidade a Deus, Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida. A Bíblia relata: então subiu Moisés a campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra. Deuteronômio 34:1. Nesse momento solene, do alto do monte Nebo, Deus permitiu a Moisés enxergar a terra que fora prometida aos patriarcas. Ele viu, com seus próprios olhos, desde Gileade até Edom, todo o território de Naftali, as regiões de Efraim e Manassés, toda a extensão de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Foi uma visão final, um encerramento visual da longa jornada que havia começado 80 anos antes no Egito. Deus então recordou a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os olhos, mas tu não entrarás nela. Deuteronômio 34:4. Essa proibição foi consequência do episódio em Meribá, onde Moisés, em desobediência, feriu a rocha 2 vezes em vez de apenas falar com ela, como Deus havia ordenado, conforme registrado em Números 27:12. O que acontece depois é descrito com uma concisão surpreendente. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34:5-6. Essas palavras contêm aspectos extremamente enigmáticos sobre sua morte. Primeiro, o texto diz que ele morreu conforme a palavra do Senhor. Essa expressão hebraica pode ser traduzida por alguns estudiosos como pelo beijo de Deus, o que sugeriria uma morte tranquila, sem dor. Segundo, foi o próprio Deus quem o sepultou, algo absolutamente único em toda a Bíblia. Terceiro, o local exato de sua sepultura foi ocultado e permanece desconhecido até hoje. Por que razão Deus esconderia o túmulo de um líder tão relevante? A explicação mais coerente com o texto bíblico é que esse ato visava proteger o povo da idolatria ou da tentação de transformar aquele local em um centro de culto, desviando a glória que pertence exclusivamente a Deus. A tendência de Israel à idolatria é evidente, considerando a inclinação constante dos israelitas em adotar práticas pagãs. Isso fica claro em episódios como o do bezerro de ouro, narrado em Êxodo 32, e o da serpente de bronze, mencionado em 2 Reis 18:04. Diante disso, é plausível imaginar que, caso o túmulo de Moisés fosse conhecido, ele poderia facilmente se tornar um local de veneração indevida ou até mesmo de culto idólatra. O sepultamento do próprio Moisés por parte de Deus marca um contraste significativo com os costumes egípcios, os quais Moisés conheceu em sua juventude. No Egito, era comum que os corpos de líderes importantes fossem embalsamados, colocados em túmulos ornamentados e frequentemente venerados. Ao decidir enterrar Moisés em um local desconhecido, Deus estava, na verdade, estabelecendo um novo modelo para Israel, distante das influências culturais egípcias.
Um dos aspectos mais notáveis da narrativa bíblica é que Moisés faleceu em pleno vigor físico. De acordo com Deuteronômio 34:7, Moisés tinha 120 anos ao morrer, e mesmo assim seus olhos não se enfraqueceram nem sua força diminuiu. Ao contrário do que ocorre com muitos idosos que enfrentam um longo declínio físico antes da morte, Moisés partiu ainda forte, com energia suficiente para subir uma montanha e com a visão perfeita para contemplar a terra prometida em toda a sua extensão. A tradição judaica, por meio de textos não canônicos como o Livro dos Jubileus e a Assunção de Moisés, acrescentou diversos detalhes à narrativa bíblica. Esses escritos, que conservam tradições orais judaicas, mencionam a presença de anjos no momento da morte de Moisés, bem como uma disputa em torno de seu corpo. É bastante provável que o autor da Epístola de Judas se estivesse familiarizado com essas tradições. O versículo 9 da carta de Judas faz referência direta a essa contenda pelo corpo de Moisés. Algumas tradições rabínicas chegam a sugerir que Moisés não morreu como os demais seres humanos. Em vez disso, sua alma teria sido retirada de seu corpo por meio de um beijo divino. O Midrash Rabbah sobre Deuteronômio afirma que a alma de Moisés hesitou em deixar seu corpo, e então Deus a retirou com um beijo. No Targum de Pseudo-Jonatas, uma antiga paráfrase aramaica do texto bíblico, é dito que 4 anjos prepararam o sepultamento de Moisés: Miguel, Gabriel, Uriel e Zagiel. De forma semelhante, o Midrash Pirkei de Rabi Eliezer declara que Miguel e Gabriel arrumaram o leito de Moisés, colocaram-no sobre ele, e então Deus tomou sua alma. Embora essas tradições não possuam autoridade canônica, elas mostram como o mistério em torno da morte de Moisés despertou o imaginário religioso judaico ao longo dos séculos. Elas expressam a noção de que o falecimento do grande legislador não foi um evento comum, mas envolveu dimensões espirituais invisíveis. A referência em Judas 1h09 a uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés revela claramente que houve uma realidade espiritual significativa envolvida nesse acontecimento. Isso sugere que o corpo de Moisés tinha algum valor especial ou significado no mundo espiritual, o que o tornaria alvo de disputa entre forças angélicas e demoníacas. Essa revelação torna-se ainda mais surpreendente quando lembramos que a carta de Judas, com seus apenas 25 versículos, contém uma das menções mais enigmáticas das Escrituras sobre Moisés. No versículo 9 lemos: "Contudo, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda." Para compreender melhor esse versículo, é necessário observar seu contexto. Judas, ao se apresentar como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreve para advertir os cristãos a respeito de falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja. Esses falsos mestres ensinavam que a graça de Deus era licença para a imoralidade. Em sua argumentação, Judas apresenta 3 exemplos históricos. Judas traz à tona exemplos de julgamento divino ao mencionar 3 episódios históricos: os israelitas incrédulos que morreram no deserto, os anjos que deixaram sua posição original e a cidade de Sodoma e Gomorra. Em seguida, no versículo 8, ele estabelece um paralelo com os falsos mestres, afirmando que esses, da mesma forma, como se estivessem em um estado de delírio, não apenas corrompem seus próprios corpos, mas também rejeitam a autoridade legítima e falam de modo desrespeitoso contra dignidades superiores. É nesse contexto que Judas insere a narrativa sobre a disputa pelo corpo de Moisés, destacando a atitude reverente do arcanjo Miguel em contraste com o comportamento arrogante dos falsos mestres. O argumento de Judas é impressionante. Se até mesmo o arcanjo, diante do próprio diabo, não ousou lançar uma acusação ofensiva, quanto mais deveriam os seres humanos ter respeito pelas autoridades instituídas por Deus. O que torna essa passagem especialmente fascinante é o fato de que não há menção direta a essa disputa nos livros canônicos do Antigo Testamento. Como foi observado, Deuteronômio 34 relata apenas que Deus enterrou Moisés em um local desconhecido. Diante disso, surge a pergunta: de onde Judas teria extraído essa informação? Muitos estudiosos acreditam que ele tenha se baseado em um texto judaico não incluído no cânon bíblico, conhecido como a Assunção de Moisés, do qual apenas partes foram preservadas até hoje. Essa obra, provavelmente escrita no 1º século depois de Cristo, continha tradições relacionadas aos momentos finais da vida de Moisés. Embora não tenhamos acesso ao conteúdo completo,
Testemunhos dos pais da igreja indicam que o relato da disputa entre Miguel e Satanás realmente fazia parte desse material. O fato de Judas ter citado uma fonte extracanônica não compromete a autoridade ou inspiração de sua epístola. O Espírito Santo poderia muito bem tê-lo conduzido a escolher um elemento verdadeiro, preservado pela tradição, para reforçar seu ponto. Algo semelhante ocorre nas cartas de Paulo, onde ele também faz uso de fontes externas. Por exemplo, em Atos 17h28 e Tito 1h12, Paulo cita poetas gregos, sem necessariamente aprovar tudo o que esses autores escreveram. O texto grego original de Judas 1h09 oferece detalhes relevantes. A palavra usada para contendia, diacrinômenos, sugere um tipo de disputa legal ou argumentação formal. Já o termo traduzido como disputava, dielegeto, implica um debate estruturado, uma troca de argumentos e não um confronto físico. Isso sugere que a disputa dizia respeito a uma questão de direito ou jurisdição sobre o corpo de Moisés. Outro ponto importante está na expressão não ousou pronunciar juízo de maldição, em grego, ou ketomese crise epenequem blasfias. Isso mostra que, mesmo diante do inimigo, Miguel permaneceu dentro dos limites da autoridade que lhe havia sido conferida, apelando à autoridade de Deus com a declaração: "O Senhor te repreenda." Essa mesma frase aparece em Zacarias 3h02, quando o anjo do Senhor repreende Satanás por acusar o sumo sacerdote Josué. Miguel é chamado de arcanjo Archangelos, um título raro nas Escrituras. Ele é mencionado em outras poucas passagens, Daniel 10h13, 21, 12h01 e Apocalipse 12h07. Em Daniel, ele é descrito como um dos primeiros príncipes e também como vosso príncipe, destacando sua elevada posição na hierarquia celestial e seu vínculo especial com o povo de Israel. Já no Apocalipse, Miguel aparece liderando os exércitos celestiais à batalha contra o dragão e seus anjos. A disputa pelo corpo de Moisés, portanto, não deve ser vista como um evento isolado, mas como parte de uma batalha espiritual maior, que permeia toda a história da redenção. Sendo Miguel o protetor designado de Israel, como vemos em Daniel 12h01, onde ele é descrito como o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, é natural supor que ele teria um interesse direto na guarda do corpo de Moisés, o maior legislador da nação. Isso contribui ainda mais para o mistério e profundidade desse versículo. É notável que Judas menciona o episódio da disputa pelo corpo de Moisés como se fosse algo já amplamente conhecido entre os seus leitores. Ele não oferece explicações detalhadas nem acrescenta informações adicionais, o que sugere que essa história era familiar à comunidade cristã primitiva. Isso indica que certas tradições judaicas sobre Moisés já haviam sido assimiladas na compreensão cristã da narrativa bíblica. O fato de esse episódio ser citado em uma epístola inspirada do Novo Testamento concede legitimidade à sua realidade histórica, mesmo que os detalhes completos não tenham sido preservados nas escrituras canônicas. Ao escrever sob inspiração divina, Judas autêntica que houve, de fato, uma disputa espiritual em torno do corpo de Moisés, elevando esse relato de uma mera tradição lendária ao status de um evento histórico-espiritual reconhecido pela revelação divina. Quanto aos possíveis motivos pelos quais Satanás teria interesse no corpo de Moisés, surge a pergunta: por que o inimigo disputaria os restos mortais de um servo de Deus já falecido? Essa questão nos convida a considerar, à luz das Escrituras, algumas possíveis razões espirituais para essa contenda. A primeira e mais plausível motivação seria o risco de idolatria. Ao longo da Bíblia, vemos que Satanás atua constantemente para desviar a adoração que é devida exclusivamente a Deus. Em Mateus 4h09, por exemplo, durante a tentação no deserto, ele chega ao ponto de propor: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Se o corpo de Moisés tivesse sido deixado em um local acessível ao povo de Israel, existiria um grande risco de que se tornasse objeto de veneração indevida. O histórico de Israel mostra uma tendência repetida à idolatria. Mesmo tendo presenciado os milagres do Êxodo, eles confeccionaram e adoraram um bezerro de ouro, Êxodo 32. Séculos mais tarde, a serpente de bronze feita por Moisés acabou sendo idolatrada a tal ponto que o rei Ezequias teve de destruí-la, chamando-a de Neustã, apenas um pedaço de bronze, como registrado em 2 Reis 18h04.
Se uma simples serpente de bronze pôde causar tamanha confusão espiritual, imagine o potencial de desvio que haveria se o corpo do próprio Moisés estivesse disponível. O inimigo poderia utilizar esses restos mortais para fomentar um culto idólatra centrado no grande legislador, afastando Israel da verdadeira adoração ao Senhor. Uma segunda razão possível seria o desejo de profanar o corpo de um servo especialmente dedicado a Deus. Na perspectiva bíblica, o corpo humano carrega um valor intrínseco, pois foi criado à imagem do próprio Deus. Gênesis 1:26-27. Violentar ou desonrar o corpo de alguém tão profundamente ligado ao propósito divino seria, portanto, uma maneira indireta de atacar o próprio Criador. As Escrituras revelam que Satanás frequentemente busca atingir aquilo que Deus considera precioso. Em Jó 2:5, por exemplo, Satanás desafia Deus dizendo: "Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra-te na tua face." De modo semelhante, ele poderia desejar macular o corpo de Moisés como uma forma de demonstrar desprezo e hostilidade para com o Senhor. Uma terceira possibilidade está relacionada ao engano espiritual. Se Satanás tivesse conseguido acesso ao corpo de Moisés, poderia tê-lo utilizado para enganar Israel por meio de falsos sinais, milagres ou revelações, conduzindo o povo por caminhos contrários à verdade revelada. Essa estratégia é compatível com o alerta de Paulo em 2 Coríntios 11:14, onde ele declara que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E em 2 Tessalonicenses 2:9, somos advertidos sobre a atuação do maligno por meio de todo poder, e sinais, e prodígios de mentira. Estando de posse dos restos mortais do grande profeta e legislador, o adversário poderia manipular acontecimentos sobrenaturais falsos para validar doutrinas contrárias à palavra de Deus. Talvez até mesmo alegando ter estabelecido comunicação com o espírito de Moisés, algo que é claramente proibido em Deuteronômio 18:11. O inimigo poderia ter tentado reivindicar o corpo de Moisés. Uma quarta possível razão para esse interesse pode estar ligada ao papel profético que Moisés teria no futuro. Embora essa ideia seja debatida entre estudiosos, alguns interpretam que Moisés poderia ser uma das 2 testemunhas descritas em Apocalipse 11:3-11. Essa interpretação é sustentada, em parte, pela aparição de Moisés ao lado de Elias no episódio da Transfiguração de Jesus, registrado em Mateus 17:1-8, bem como pelas semelhanças entre os milagres atribuídos às 2 testemunhas, aqueles que Moisés realizou no Egito. Caso essa interpretação esteja correta, é possível que o inimigo estivesse tentando interferir nos desígnios divinos para o futuro de Moisés, buscando de alguma forma impedir seu retorno e atuação profética. Apesar de essa hipótese ser especulativa, ela se encaixa dentro do padrão bíblico em que o adversário busca frustrar os propósitos de Deus, como exemplificado na tentativa de destruir o Messias descrita em Apocalipse 12. Uma quinta explicação possível gira em torno do valor simbólico que o corpo de Moisés poderia representar para o povo de Israel. Como mediador da antiga aliança e transmissor da lei, Moisés simbolizava a conexão pactual entre Deus e sua nação. Ao tentar tomar posse desse símbolo, o inimigo poderia estar tentando romper, ainda que de maneira simbólica, essa relação sagrada, enfraquecendo a confiança do povo nas promessas do Senhor. A Bíblia frequentemente apresenta elementos materiais como representações de realidades espirituais. Por exemplo, a Arca da Aliança simboliza a presença divina. Da mesma forma, o corpo de Moisés poderia representar a própria aliança do Sinai. Portanto, ao buscar controlar seus restos mortais, o adversário estaria atacando, de maneira simbólica, a essência dessa aliança. Por fim, levando em conta o contexto da Epístola de Judas, onde essa disputa é mencionada justamente para contrastar a postura de Miguel com a dos falsos mestres, os quais demonstravam desrespeito às autoridades superiores, podemos deduzir que essa contenda envolvia também questões de autoridade e jurisdição espiritual. O diabo talvez estivesse desafiando o domínio divino sobre o corpo de alguém que servirá fielmente ao Senhor durante toda a sua vida. Em todas essas hipóteses, podemos notar um padrão coerente com as estratégias, a natureza do adversário descritas ao longo das Escrituras: desviar a adoração de Deus, profanar o que é sagrado, enganar até mesmo os escolhidos, interferir nos planos divinos, atacar símbolos da aliança e confrontar a autoridade instituída por Deus. Qualquer uma dessas motivações, ou talvez uma combinação de várias, poderia justificar o interesse pelo corpo de Moisés.
A intervenção do arcanjo Miguel é altamente significativa. Miguel ocupa uma posição única na hierarquia celestial, revelada nas Escrituras. Seu nome, que em hebraico é Micael, significa quem é como Deus. Uma pergunta retórica que, por si só, já representa uma negação direta à arrogância de Lúcifer, que desejava ser igual ao Altíssimo, conforme Isaías 14:14. A Bíblia menciona Miguel em apenas 5 passagens, mas cada uma delas revela algo importante sobre sua identidade e missão. Em Daniel 10:13, ele é descrito como um dos primeiros príncipes, vindo em socorro de outro mensageiro celestial que fora impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. Em Daniel 10:21, ele é chamado de vosso príncipe, indicando sua ligação especial com Israel, algo que se confirma em Daniel 12:1, onde está escrito: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Já em Apocalipse 12:7, Miguel lidera os exércitos celestiais numa batalha contra o dragão e seus anjos. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Por fim, em Judas 1:9, encontramos Miguel em confronto direto com o diabo, disputando o corpo de Moisés. Essas passagens revelam pelo menos 3 funções centrais desempenhadas por Miguel. Ele é o protetor especial de Israel, um guerreiro celestial que lidera as forças do céu contra as trevas e um defensor da autoridade divina contra os ataques do inimigo. Miguel é apresentado na Bíblia tanto como combatente contra as forças das trevas, quanto como alguém que demonstra profundo respeito pela autoridade divina. É precisamente nessa segunda função que o encontramos em destaque na Epístola de Judas, quando intervém na disputa sobre o corpo de Moisés. É importante notar que Miguel não age movido por vontade própria, mas sim como um porta-voz da autoridade de Deus. Sua frase, "O Senhor te repreenda", demonstra claramente seu entendimento da hierarquia espiritual e sua total submissão à soberania de Deus. Ao invés de confiar em seu próprio poder ou status, ele se volta à autoridade suprema. Essa mesma expressão, "O Senhor te repreenda", já havia sido utilizada em Zacarias 3:2. Nesse trecho, o profeta tem uma visão em que o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor e Satanás está à sua direita para acusá-lo. Na visão, o Senhor se dirige a Satanás dizendo: "O Senhor te repreenda, ó Satanás." Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Esse paralelo é extremamente significativo, pois revela uma consistência no modo como os mensageiros celestiais enfrentam o adversário espiritual, nunca por autoridade própria, mas sempre por delegação divina. A atitude de Miguel reforça o princípio bíblico de que a autoridade legítima é sempre uma autoridade delegada. Mesmo sendo um arcanjo, Miguel reconhece os limites de sua esfera de ação e se volta à origem suprema de todo o poder. Esse conceito está em perfeita harmonia com o ensino de Jesus em Mateus 28:18, onde ele afirma: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra." Da mesma forma, Paulo confirma esse princípio em Romanos 13:1 ao declarar: "Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus." A intervenção de Miguel também nos lembra da existência concreta de um conflito espiritual que transcende o mundo visível. Paulo destaca essa realidade em Efésios 6, ao afirmar que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Porque a nossa batalha não se dá contra seres humanos, mas sim contra forças espirituais malignas, contra os principados, as autoridades, os poderes que governam este mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. A disputa pelo corpo de Moisés é uma expressão concreta desse embate espiritual. O modo como Miguel age se opõe fortemente à postura do inimigo. Enquanto o diabo tenta tomar para si uma autoridade que não lhe foi concedida, Miguel age com respeito aos limites divinamente estabelecidos. Satanás é identificado em Apocalipse 12:10 como acusador dos nossos irmãos, ao passo que Miguel, em contraste, se recusa a apresentar qualquer acusação direta. Esse contraste serve ao objetivo de Judas em seu escrito: condenar os falsos mestres que desprezam o domínio e falam mal das autoridades celestiais. Judas, versículo 8. A conduta de Miguel também oferece aos fiéis um exemplo prático de como lidar com os conflitos espirituais. Tiago 4:7 nos instrui: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Miguel representa perfeitamente as duas atitudes descritas nesse versículo. Ele se submete à autoridade divina ao declarar: o Senhor te repreenda. Ao mesmo tempo, resiste firmemente ao adversário ao proteger o corpo de Moisés. Embora a Bíblia não forneça todos os detalhes sobre como essa disputa terminou, é possível deduzir que Miguel saiu vitorioso, já que o plano de Deus para o corpo de Moisés, ser sepultado em um local desconhecido, foi plenamente realizado. A vitória de Miguel reflete o princípio expressado em 1 João 4:4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse triunfo antecipa a derrota definitiva de Satanás, descrita em Apocalipse 20, onde ele é lançado no lago de fogo e enxofre. A disputa pelo corpo de Moisés, assim, representa um episódio específico dentro de uma guerra cósmica mais ampla, que terá como desfecho a vitória plena de Cristo e daqueles que o seguem. Além disso, a intervenção de Miguel revela o cuidado de Deus para com os que lhe são fiéis. Moisés, após concluir sua missão na terra, continuou sob a proteção divina mesmo depois da morte. Essa realidade está em sintonia com o ensino de Jesus em Lucas 12:4-5. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois disso, nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Isso demonstra que a proteção de Deus aos seus servos vai além dos limites da vida física. Há ainda ligações interessantes entre essa disputa e outros momentos significativos na Bíblia. A mais marcante dessas conexões ocorre no episódio da Transfiguração, quando Moisés aparece ao lado de Elias em conversa com Jesus, diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. Em Mateus 17:1-3, lemos que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa aparição desperta reflexões profundas sobre a natureza da existência após a morte e sobre como a identidade pessoal é preservada além da vida terrena. Moisés, cujo corpo foi alvo de disputa entre Miguel e o inimigo, aparece de maneira reconhecível, sendo identificado pelos discípulos, talvez por revelação divina. Lucas ainda nos dá um detalhe significativo sobre esse encontro, dizendo que Moisés e Elias apareceram em glória e falavam a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31. Moisés, o mediador da antiga aliança, dialoga com Cristo a respeito do acontecimento central da nova aliança, sua morte redentora. Essa continuidade entre as alianças reforça o plano divino de redenção, revelado ao longo das Escrituras. No Redentor unificado que atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a aparição simultânea de Moisés e Elias carrega um profundo simbolismo. Moisés representa a lei, enquanto Elias encarna os profetas. Juntos, eles simbolizam as duas grandes seções das Escrituras hebraicas que apontam para o Messias. Essa interpretação está alinhada com a própria declaração de Jesus em Lucas 24:27. Para alguns estudiosos, o episódio da Transfiguração no Monte é uma antecipação simbólica da segunda vinda de Cristo. Diante da visão gloriosa, Pedro, tomado de admiração, sugere erguer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Sua proposta reflete o anseio de tornar permanente aquele momento celestial, algo que só será plenamente realizado quando o reino for plenamente estabelecido. Outro elo significativo aparece em Apocalipse 11, onde João relata a atuação de 2 testemunhas que profetizarão durante a grande tribulação. Embora não sejam nomeadas, as descrições de seus poderes e ministérios remetem fortemente a Moisés e Elias. O texto declara: concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue para ferir a terra com todo tipo de praga. Apocalipse 11:3-6. A capacidade de enviar pragas lembra os juízos que Moisés trouxe sobre o Egito, enquanto o poder de impedir a chuva remete diretamente ao ministério profético de Elias. Essa leitura sugere que Moisés pode ainda ter um papel escatológico no plano redentor. Os paralelos entre a disputa pelo corpo de Moisés e outras cenas de batalha espiritual nas Escrituras também são reveladores.
Em Zacarias 3:1-5, o sumo sacerdote Josué aparece diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor profere a mesma declaração feita por Miguel: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Já em Daniel 10, vemos outra luta no mundo espiritual envolvendo Miguel. O mensageiro celestial revela a Daniel que sua oração fora ouvida desde o início, mas que o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, até que Miguel veio ajudá-lo. Esses episódios mostram como confrontos espirituais têm impacto direto em eventos do mundo físico, uma realidade também refletida na contenda pelo corpo de Moisés. O destino final de Elias, por sua vez, oferece um contraponto marcante ao caso de Moisés. Enquanto o corpo de Moisés foi enterrado por Deus em local desconhecido, Elias foi levado vivo ao céu num redemoinho. A Escritura relata: E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Ainda assim, em ambos os casos, houve uma intervenção divina direta com relação ao corpo físico dos profetas. A batalha em torno do corpo de Moisés vai além de um simples episódio isolado. Ela revela princípios profundos sobre a realidade da guerra espiritual que atravessa a história da humanidade. Essa disputa ensina que há uma luta constante em torno da herança espiritual e da memória dos servos de Deus. O inimigo tenta, frequentemente, distorcer, apagar ou perverter o legado daqueles que foram fiéis ao Senhor. Esse padrão é visível ao longo da narrativa bíblica e da história da Igreja. Jeremias foi confrontado por falsos profetas que negavam sua mensagem. Paulo advertiu: Depois da minha partida, surgirão entre vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Atos 20:29. A disputa pelo corpo de Moisés ilustra essa tentativa de minar a influência duradoura de um servo fiel. Em contrapartida, a ação de Miguel simboliza o cuidado protetor de Deus sobre os que lhe pertencem. O Salmo 1:6-15 afirma: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Essa preciosidade se reflete claramente no cuidado que Deus teve com o corpo de Moisés após sua morte. A disputa espiritual em torno de seu corpo evidencia a dignidade especial que Deus concede ao corpo humano. Diferente de certas correntes filosóficas que enxergam o corpo apenas como uma prisão da alma ou como um recipiente passageiro, a teologia bíblica ressalta seu valor como parte essencial do ser humano, criado à imagem do próprio Deus. A promessa de uma ressurreição corporal feita aos crentes reforça essa verdade. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:16 que o próprio Senhor, ao dar a sua ordem, ao som da voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É notável que a voz do arcanjo, possivelmente o mesmo Miguel que protegeu o corpo de Moisés, estará presente nesse evento glorioso da ressurreição dos santos. A disputa pelo corpo de Moisés também lança luz sobre a existência de uma batalha espiritual real, que ocorre em dimensões além daquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes espirituais, principados, potestades e forças malignas nas regiões celestiais. Essa guerra invisível exige de nós vigilância constante. O apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Embora tenhamos a proteção divina, isso não elimina a necessidade de estarmos espiritualmente atentos e preparados. Por fim, esse episódio nos ensina a importância de recorrer à autoridade de Deus em meio às lutas espirituais. Quando Miguel enfrentou Satanás, ele não se apoiou em seu próprio poder ou posição, mas declarou: O Senhor te repreenda. Essa resposta estabelece um exemplo para todos nós: reconhecer nossa total dependência do poder de Deus e jamais confiar apenas em nossas próprias forças. A disputa pelo corpo de Moisés oferece, portanto, ensinamentos profundos sobre como encarar as batalhas espirituais. Em primeiro lugar, ela comprova que essas batalhas são reais, não são meras ilusões mentais nem metáforas simbólicas. As Escrituras nos revelam repetidamente um cenário espiritual onde anjos e demônios atuam e interferem na realidade humana. As lições extraídas desse evento têm aplicação prática no nosso dia a dia.
especialmente na luta contra as armadilhas do diabo, conforme Efésios 6:11 nos orienta. A estratégia adotada por Miguel, invocar a autoridade do Senhor em vez de confiar em sua própria força, é exatamente o que Paulo recomenda em Efésios 6, nos revestirmos da armadura de Deus, conscientes que a vitória espiritual vem do Senhor e não de nós mesmos. Esse episódio nos ajuda a alcançar mais pessoas com verdades que transformam vidas. A narrativa também serve como um alerta sobre a inclinação humana para a idolatria. Como mencionamos, uma possível motivação do inimigo seria usar o corpo de Moisés como meio de promover adoração indevida. Esse perigo continua atual e pode ser visto na exaltação excessiva de líderes espirituais, celebridades religiosas ou mesmo tradições humanas. Jesus advertiu: cuidado com os falsos profetas, Mateus 7:15, e Paulo repreendeu os crentes por se dividirem dizendo: eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, 1 Coríntios 1:12. Outro ensinamento prático é a forma correta de resistir ao inimigo. A resposta do arcanjo Miguel: o Senhor te repreenda. É um exemplo da postura ensinada em Tiago 4:7. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A verdadeira resistência espiritual começa com submissão a Deus e um reconhecimento sincero da nossa total dependência dele. Essa passagem também destaca a importância de preservar o legado espiritual. Assim como houve uma disputa pelo corpo, de certo modo, pelo legado de Moisés, também somos chamados a proteger e transmitir fielmente o testemunho dos que vieram antes de nós na fé. Hebreus 13:7 nos lembra: lembrem-se dos seus líderes que lhes pregaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Além disso, essa história nos aponta para a promessa da ressurreição final. O cuidado especial de Deus com o corpo de Moisés antecipa o mesmo cuidado que ele terá com todos os seus servos. Em Filipenses 3:21, Paulo afirma que Cristo transformará nosso corpo de humilhação para ser como o seu corpo glorioso. Esse é o destino final dos que pertencem a Cristo, não a permanência na morte, mas uma gloriosa transformação. Nossa reflexão sobre a disputa pelo corpo de Moisés, ainda que baseada em uma breve menção em Judas 1, lança luz sobre temas centrais do conflito espiritual e do cuidado de Deus. Exploramos possíveis razões para essa batalha, o papel de Miguel e ligações com outros eventos bíblicos. Dessa análise, emergem 3 conclusões importantes. A realidade do conflito espiritual. A vida humana está inserida em uma batalha invisível entre forças espirituais e precisamos estar espiritualmente atentos em todos os aspectos da vida. O valor do corpo humano para Deus. Mesmo após a morte, o corpo continua tendo importância. Isso reafirma a visão bíblica integral do ser humano, que valoriza tanto o físico quanto o espiritual. Nossa esperança não é escapar do corpo, mas vê-lo redimido e transformado. A certeza do cuidado divino. Assim como Moisés foi protegido por Deus mesmo após a morte, também podemos confiar que nada, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:38-39. Diante dessas verdades, somos desafiados à ação. Como o arcanjo Miguel, devemos depender totalmente da autoridade de Deus ao enfrentar batalhas espirituais. Como Moisés, somos chamados a viver com fidelidade, certos de que nossa vida, e até mesmo nosso corpo, está sob cuidado amoroso do Senhor. Essa passagem aparentemente obscura das Escrituras nos convida a olhar além do que é visível e a reconhecer a realidade espiritual que nos cerca. Paulo nos convida a olhar além do visível quando escreve: não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. O mesmo Deus que enviou o arcanjo Miguel para guardar o corpo de Moisés continua presente conosco hoje. Da mesma forma, o Cristo que apareceu em conversa com Moisés no Monte da Transfiguração é o mesmo que, agora, intercede por nós à direita do Pai. E o Espírito Santo que levou Judas a registrar esse episódio enigmático habita em nós, orientando-nos em toda a verdade. Ao encerrarmos este estudo, é essencial lembrarmos que somos parte da mesma grande narrativa da redenção, na qual Moisés teve um papel fundamental. Somos tanto herdeiros quanto portadores dessa herança espiritual. Assim como Moisés esteve diante da glória de Cristo no monte, também nós estaremos um dia diante dessa glória, não de forma passageira,
mas por toda a eternidade, quando o reino for plenamente revelado. Se esta reflexão trouxe edificação à sua vida, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essas verdades profundas. Aproveite também para assistir aos nossos outros estudos bíblicos aprofundados e lembre-se de se inscrever no canal para receber mais revelações da Palavra de Deus. A sabedoria bíblica é como um tesouro. Quanto mais se reparte, mais ela cresce. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Até o nosso próximo encontro em mais um estudo bíblico. Assim como Paulo nos exorta em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Também somos chamados a viver com os olhos da fé voltados para a realidade invisível e eterna de Deus. O mesmo Deus que enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés está conosco hoje. Ele não mudou. O mesmo Cristo que apareceu em glória ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração agora intercede continuamente por nós à direita do Pai. E o mesmo Espírito Santo que inspirou Judas a registrar aquele episódio misterioso habita em nós, conduzindo-nos em toda a verdade, dia após dia. Ao chegarmos ao fim deste estudo, somos lembrados de que fazemos parte da mesma história redentora na qual Moisés teve um papel essencial. Nós também somos recipientes dessa herança espiritual e, mais do que isso, somos chamados a transmiti-la. Assim como Moisés esteve na presença gloriosa de Cristo, nós também estaremos, mas não apenas por um momento, como aconteceu no Monte da Transfiguração. Estaremos eternamente com Ele, na plenitude do seu reino. Se este estudo edificou sua vida, não o guarde apenas para si. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com aqueles que precisam conhecer estas verdades profundas da Palavra de Deus. Aproveite também para assistir aos nossos outros estudos bíblicos aprofundados e inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo revelações da Palavra viva. Lembre-se, a sabedoria bíblica é como um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até nos encontrarmos novamente em nosso próximo estudo bíblico.